apostila, no seu capítulo número 23, na sua apostila de número 6, aborda o assunto estudo dos gases. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar uma bateria de exercícios com você, falamos sobre as características dos gases, falamos da influência direta que os gases devem sempre manter com as grandezas pressão, volume e temperatura. Apresentamos para vocês as transformações gasosas isotérmicas, isobáricas, isovolumétricas. Mostramos para você a equação de Clapeyron. Para efeito de revisão, para a gente poder começar a fazer as nossas questões e não ter nenhuma dificuldade, eu vou relembrar com você aqui a equação geral dos gases. Quando a gente fala em gases, a equação geral dos gases, ela aborda a seguinte relação matemática: P1V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Qual o significado desse número 1? É o estado inicial da amostra gasosa considerada. O que significa o número 2? É o estágio ou estado final. P é a pressão, o V é o volume e o T é a temperatura. Alerto que a temperatura deve ser dada em Kelvin. Então, se você estiver trabalhando com temperatura em graus Celsius, por gentileza, não esqueça de somar 273. Quando nós trabalhamos as transformações isobáricas, significa dizer que nesta relação da equação geral, você deve fazer o quê? Cancelar o P, porque a pressão nessas transformações são pressões constantes, então você não precisa dele. Você vem aqui na equação e cancela o P. Se o texto falar que ocorreu uma transformação com o volume inalterado, você vai estar diante de uma transformação isovolumétrica. Isso aqui significa dizer o quê? Que você vai cancelar o V da nossa fórmula, tá bom? Muitas vezes a gente vai encontrar também o termo isocórica ou isométrica para se referir às transformações cujo volume não se modifica. E a última transformação é a transformação isotérmica. Nesta, a temperatura se mantém constante, consequentemente, você vai cancelar o T da sua fórmula. Gostaria também de alertá-los o seguinte: quando você for fazer os exercícios, quando você estiver na resolução das questões, lembrar sempre das unidades que são trabalhadas. Às vezes você tem a pressão dada em milímetro de mercúrio, outras vezes em ATM. Às vezes você tem o volume dado em metros cúbicos, outras vezes em litros. As unidades devem ser idênticas em todas as situações. Não esqueçam disso, por gentileza. E a segunda coisa importante que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com você, nós falamos da equação de Clapeyron, ou Clapeyron, como queiram chamar, que ele faz a relação entre pressão, volume, número de mols, constante das pressões ou dos gases, vezes a temperatura. PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols. Esse N você obtém dividindo a massa da amostra gasosa, dividido pelo mol desse gás considerado. Esse R é um valor constante. Se você estiver trabalhando em ATM, por exemplo, que é o que a gente mais trabalha, se a pressão for dada em ATM, você deve utilizar 0,082. E também alerto a você a necessidade de manter as temperaturas em Kelvin. Bom, isso posto, é necessário agora trabalhar, resolver exercícios. Nós já fizemos bastante, mas enquanto nós tivermos a oportunidade de ficar trazendo questões para você, nós iremos fazê-lo. Você vai localizar na sua apostila, na página número 50, a primeira questão que eu trago para você, que diz o seguinte, ó, a questão de número 1 diz assim: uma amostra de nitrogênio ocupa um volume de 20 ml. Então você já vem aqui e escreve, ó, 20 ml. Atente para as unidades. Uma amostra de nitrogênio gasoso ocupa volume de 20 ml a uma temperatura de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius. E a pressão de 800 milímetros de mercúrio. 800 milímetros de mercúrio. Atente para as unidades. O volume foi dado em ml, a temperatura foi dada em Celsius e a pressão foi dada em milímetro de mercúrio. Vanks, dá para você me lembrar essa história de milímetro de mercúrio? Dá. Só para lembrar, 1 atm é a pressão nível do mar, corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Significa dizer que esta amostra gasosa, que nós estamos aqui na questão de número 1, ela está submetida a uma pressão um pouco mais de 1 atm, tá? Aí ele continua o texto, diz assim, que volume ocuparia a amostra a 0 graus Celsius? Então a segunda temperatura seria 0 grau. E que volume ocuparia a amostra a 0 graus Celsius e 800 milímetros de mercúrio?
O que é que você observou na hora que eu anotei esse 800? Você deve ter observado que a pressão permaneceu a mesma. Que tipo de transformação é essa? Esse tipo de transformação aqui é uma transformação isobárica. E aí, Vanks, qual é o meu procedimento? Vou te mostrar agora. Veja o que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou ter que verificar é que essa transformação aqui é do tipo isobárica. Por quê? Pressão é constante, tá? E vou usar a equação geral dos gases. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. E como ela é isobárica, eu já faço isso, ó. Cancelo as pressões. Quando eu cancelo as pressões, a minha relação matemática virou V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Vanks, se eu tivesse colocado 800 lá na equação, tinha problema? De jeito nenhum. Você ia colocar 800 do lado esquerdo, 800 do lado direito, e ia fazer o cancelamento da mesma maneira. Então vamos lá. Volume 1, 20. Temperatura 1. O que é que eu tenho que fazer com essa temperatura, caros amigos? Somar 273. Eu tenho que somar 273, porque ela tem que ser dada em Kelvin. Então, 27 com 273 vai me dar 300, ok? Vai ficar 300 aqui. Igual. O volume 2 é o que eu estou procurando. Sobre quanto que vale a temperatura 2. 0 graus Celsius mais 273 ficou 273. Eu posso cancelar este zero com este zero e fazer o produto dos meios com o produto dos extremos. Eu vou ficar assim, ó. 30 V2 igual 273 vezes 2 vai dar 546. O volume 2 vai ser, 2 significa o quê? Estado final. 546 por 30. Bom, eu vou fazer o cálculo aqui para você. Quando nós dividimos 546 por 30, nós vamos encontrar um valor de 18,2 ml. 18,2 ml. Para efeito de anotação em seu material, a alternativa correspondente à certa seria a letra C, ok? Letra C na nossa resposta. Difícil, Vanks? Claro que não, é tranquilo. Tudo bem? Essa foi a questão de número 1. Na questão de número 2, ó, a questão de número 2, o autor traz o que para nós? Vamos lá. Questão de número 2, o autor diz assim: um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm. Então, pressão de número 1, 4 atm. Em um dia frio, a temperatura é de 7 graus Celsius. Então, você já coloca essas informações com a unidade que está trabalhando, a grandeza, a pressão, a grandeza, a temperatura, atente para as unidades utilizadas. Supondo que o volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos, informação importantíssima. Volume constante. Que tipo de transformação eu estou diante? De uma transformação isovolumétrica. Aí ele continua. Supondo que o volume e a quantidade do gás injetado são os mesmos, qual será a nova pressão de calibração no dia que a temperatura atingir 37 graus? Então ele quer que você descubra qual vai ser, com a temperatura 37 graus Celsius, né? Qual vai ser a nova pressão. Então, você vai calcular P2. Bem, diante desta situação, o que é que a gente vai ter que fazer? Muito simples, vamos pensar. Como o volume é constante, quando eu pegar a equação geral dos gases, que é P1, V1, T1, igual a P2, V2, T2, nesta relação matemática, eu já cancelo o V. Veja o que aconteceu. Sobrou o que para mim? Pressão 1 sobre temperatura 1 igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Então, o que é que eu vou fazer agora? Simplesmente, eu vou pegar os valores que foram fornecidos e lembrar de somar 273 aonde? Você tem que somar onde? Na temperatura, porque ela tem que ser dada em Kelvin. Então, façamos aqui a nossa montagem. Pelo texto, a pressão inicial, 4 atm. Temperatura inicial, 273 somado com 7, eu vou encontrar 280. Igual. Pressão 2. Bom, pressão 2 é o que eu estou procurando. Eu quero saber como é que vai ficar a pressão. Deixa eu te perguntar. Num dia mais quente, a pressão aumenta ou diminui? Pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Quando você aumenta a pressão, aumenta também a temperatura. Elas são relações diretas. Tá?
Pressão e volume, inversamente proporcionais. O aumento de pressão reduz o volume. Você pega uma bexiga e pressiona, ela vai diminuir o seu volume. Vanks, o que é que eu tenho de temperatura 2 aqui? Quando você somar 273 com 37, você vai encontrar 310. Deixa eu dar umas dicas para você de simplificação. Você pode simplificar esse zero aqui com esse, tá bom? O 4 e o 28 também podem ser simplificados, porque você pode dividir o 28 por 4. Então ficaria assim, ó, 1 sobre 7 igual a P2 sobre 31. Você multiplica cruzado, 7P2 igual a 31. Esta pressão desse pneu agora vai ser 31 dividido por 7. Quando você dividir o 31 por 7, sabe quanto você vai achar? 31 dividido por 7, você vai encontrar 4,4. 4,4 atm. 4,4 atm. O que é que aconteceu com a pressão? A 0 graus, a 7 graus, o pneu tinha uma pressão de 4 atm. A 37 ela já está em 4,4, viu? Pressão e temperatura, grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Neste caso, da questão número 2, na sua apostila, a resposta estaria lá na letra B de bola. Dando continuidade, esta bateria de exercícios que eu trouxe para você, lá na página 50, a questão de número 3 diz assim, essa é uma questão da Universidade Federal do Espírito Santo, e ele diz, considere 3 balões. Considere 3 balões. Eu vou fazer o desenho para facilitar para nós, ó. Vamos fazer 3 balões aqui. O primeiro contendo gás hidrogênio, o segundo contendo gás nitrogênio e o terceiro e último gás oxigênio. Todos eles com volume de 10 ml. Todos eles com volume de 10 ml. Aí ele fala assim, considerando que os gases estão sob pressão 1 atm, todos submetidos a uma pressão de 1 atm. O que é que significa pressão de 1 atm, Ivan? Isso aqui é nível do mar. Assinala a alternativa com o número possível de moléculas. Número de moléculas. Número possível. Ele deu alguns valores aqui e perguntou qual seria a possibilidade concreta disso aqui existir. Bom, esse tipo de exercício, como ele não traz nenhum tipo de informação além do volume e da pressão que eles estão submetidos, seria de forma relevante lembrar de quem? Aqui, amigos, você tinha que lembrar desse cientista aqui, ó. Avogadro. O que é que o Avogadro falou? Eu vou anotar aqui para você lembrar. Volumes iguais de gases, olha só, volumes iguais de gases diferentes. É o caso aqui? Sim, todo mundo está com o mesmo volume, 10 ml, porém são gases distintos, né? Ó, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Estão nas mesmas condições. Estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Ó, mesmas condições de temperatura e pressão. O que é que o Avogadro falou? Que quando você tiver várias amostras gasosas, mesmo que sejam de gases diferentes, mas eles estiverem submetidos a uma mesma condição de temperatura e pressão, submetidos nessas situações a volumes idênticos, o que é que ele conclui? Ele conclui que contém o mesmo número de moléculas. Contém o mesmo número de moléculas. Inclusive, amigos, existe um número, uma expressão, uma constante em relação ao valor numérico tratado por Avogadro. Avogadro traz para nós esse número aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23. O Avogadro fala assim, ó, um mol de moléculas são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então vamos pensar nestas circunstâncias. Eu vou ter que procurar nas alternativas que são apresentadas para nós uma situação onde todo mundo tem o mesmo número de moléculas. Ele não perguntou quantas são, ele disse qual seria um valor possível. Dentre as alternativas, eu vou mostrar aqui para você, na letra A tem assim, 2 vezes 10 a 23, 7 vezes 10 a 23 e 8 vezes 10 a 23. Pergunto, seria possível que o número de moléculas desses 3 balões fossem esse? Não. Por quê? Porque são valores diferentes. Lembre-se, o que é que o Avogadro ensinou? Volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de temperatura e pressão,
vão apresentar o mesmo número de moléculas, então a letra A não serviria. Vejamos a B. 1 vezes 10 a 23, ele nos dá 14 vezes 10 a 23 e também nos dá 16 vezes 10 a 23. Não precisa ser nenhum gênio para perceber que 1, 14 e 16 são números diferentes, consequentemente não servem para nossa resposta correta. Vejamos a letra C. A letra C ele nos deu 2 vezes 10 a 23, 2 vezes 10 a 23 e deu também 2 vezes 10 a 23. Essa aqui já é a resposta certa, não precisaria nem explicar para você o motivo. Quando eu digo para você que hidrogênio, nitrogênio e oxigênio possuem 2 vezes 10 a 23 moléculas, todos os balões, significa dizer que eles estão com o mesmo número de moléculas, consequentemente, respeitando aquilo que Avogadro nos ensinou. Questão de número 3, portanto, resposta seria a letra C. Dando continuidade às questões de sua sequência de exercícios, lá na página de número 51 agora, nós vamos estar na página 51, eu trago aqui a questão de número 4, que é uma questão que caiu no vestibular da Unitaú, que diz assim: em uma transformação isobárica, o que é uma transformação isobárica, Mariazinha? Vanx, transformação isobárica é aquela transformação que a constante é a pressão. Muito bem. Transformação isobárica, nós temos pressão constante. Não esqueça desses detalhes. A sugestão que eu lhe dou, quando você for fazer exercício, vá anotando essas informações para quando você for analisar, não ter erro. Ele diz assim: se uma transformação isobárica, uma massa gasosa tiver o seu volume aumentado de 3/4, seu volume aumentado de 3/4, o que acontecerá, o que ocorrerá com a temperatura? Não tem valores numéricos para eu trabalhar, Van, que só tem esse 3/4? Somente ele. E como é que eu devo proceder uma situação nessa situação aqui? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é ter a iniciativa de escrever a equação do geral dos gases, P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2, e depois de efetuar essa transcrição, lembrar que é uma transformação isobárica. Então você vai fazer o quê? Cancele a pressão. Bom, já é o primeiro passo. Quando você faz isso, vai ficar com V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. O que ele falou de relevante nesse exercício? Só tem uma informação nesse exercício, amigos. O volume foi aumentado de 3/4. Então, olha, preste atenção no que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui no cantinho, observe. Quanto era o volume? V. Aí você não tem o valor. Se você tinha o volume V e ele aumentou de 3/4, significa dizer que ele vai ficar como? V mais 3/4 de V. Concorda? Ele era V, aumentou 3/4. Como é que você faz isso? 4 vezes 1, 4, somado com 3, 7. Fica 7V sobre 4. Então, o que é que você conclui aqui? Ó? O V1 é V1 mesmo, não vai mudar. O V2 vai ser quanto? 7V1 sobre 4. O que acontece com a temperatura? Eu não sei. Eu tinha a temperatura 1, eu fui para a temperatura 2, eu quero saber o que aconteceu com ela. Então, qual é o meu procedimento? É muito simples. No lugar do V1, eu simplesmente vou repeti-lo. Temperatura 1 também, eu não conheço. A única coisa que eu vou mudar aqui é o V2. Por quê? Porque o nosso V2 vai ser quanto? 7V1 sobre 4. E aqui embaixo, T2. Você vai multiplicar cruzado. Veja, vai ficar com V1 vezes T2 igual a T1 vezes 7/4 de V1. O que você vai fazer aqui? Você está percebendo que existe V1 nos dois termos? Cancele. T2 vai ser igual a T1 vezes 7/4. Qual a conclusão que você chega? A temperatura 2 vai ser 7/4 de T1, ou seja, ela vai aumentar, né? Nas alternativas, ele nem pediu para que você fizesse o valor 7 dividido por 4, que ia dar 1,75. Nas alternativas, ele colocou assim para nós na letra B de bola. Ela aumentará na proporção de 7/4. Essa aqui é a resposta da questão de número 4. Iremos marcar a letra B de bola.
Questões interessantes, boas de se trabalhar, fáceis de entendimento. Você não pode deixar acumular conteúdos. Essa é uma dica para você em qualquer disciplina. Nunca deixe acumular conteúdos. Refaça os exercícios. Não deixe passar muito tempo. Assista a aula e no mesmo dia, se possível, já refaça as atividades que foram abordadas. Leia a parte teórica. Assista de novo a aula. Faça a sua parte. Vamos lá. Agora, nós iremos fazer a questão de número 5. E a questão de número 5, ela vem da Fundação Carlos Chagas. O texto é o seguinte: em um cilindro há um gás sob pressão 5 atm. Então aqui, ó, primeira pressão já coloca P1. Há um cilindro com a pressão 5 atm e a temperatura dele é a temperatura T. Em outro cilindro, olha só, isso aqui é 1. Em outro cilindro há outro gás sob pressão 40 atm. Ó, isso aqui é o cilindro 1. Eu vou colocar só P aqui para a gente poder se situar. E aqui eu vou colocar as informações do cilindro 2, tudo bem? São dois cilindros diferentes. Em outro cilindro, de mesma capacidade, ou seja, o mesmo volume, há outro gás, então eu vou colocar temperatura e volume, há outro gás cuja pressão é de 40 atm. Em outro cilindro, de mesma capacidade, outro gás sob pressão de 40 atm, também com temperatura T. Observe que tanto temperatura como volume em ambos os cilindros são as mesmas. A única coisa que ele está pedindo é o seguinte: em relação ao primeiro cilindro, o segundo cilindro tem quantas moléculas? Ele quer a relação entre número de moléculas e o quê? Entre os cilindros. Vanks, quando eu aumento a pressão, eu permito, por exemplo, que no mesmo volume eu consiga mais moléculas? Sem dúvida. Por quê? Porque o gás ele adquire a forma e o volume conforme o recipiente que ele se encontra. Então, o que a gente vai ter que trabalhar aqui? O que você vai ter que fazer é o seguinte: como você trabalha nesta relação com as grandezas temperatura e volume constantes, observe, ó, T e V são idênticas, você não vai ter que esquentar a cabeça com relação às duas. Você vai simplesmente trabalhar com o número de mols. Vanks, como é que eu devo proceder? Veja o raciocínio que você tem que usar. No recipiente 1, o número de mols de 1 corresponde a quantos atms? A uma pressão de 5 atm. No recipiente 2, a pressão existente é de quanto? De 40 atm. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma relação muito simples. Eu vou cruzar aqui, ó, 5N2 igual a 40N1. N2 vai ser igual a 40. N2 vai ser igual a 40N1 dividido por 5. N2 vai ser igual a 40 dividido por 5 vai dar 8. Ou seja, o número de moléculas no recipiente 2 é 8 vezes maior do que no recipiente 1. Quando você analisa as alternativas, você vai encontrar a letra B dizendo que o número de moléculas no recipiente 2 é 8 vezes maior. Você deveria marcar nessa questão a letra B de bola. E para fecharmos a nossa sequência de exercícios, a questão de número 6 traz a seguinte situação. Vejamos aqui a questão número 6, eu vou ler o texto para você e à medida que eu for lendo eu vou lançando as informações. É uma questão muito bonita da FUVEST, talvez seja, sem dúvida, a sequência mais bonita das questões. Certo gás X é formado por nitrogênio e oxigênio. X tem na sua composição nitrogênio e oxigênio, tá? Isso aqui é um gás. Certo gás X tem na sua composição nitrogênio e oxigênio. Para determinar sua fórmula molecular, comparou-se esse gás com o metano. Então, você fez uma comparação com o gás metano. Vanks, quem é o gás metano? O gás metano é o CH4. Onde é que encontra o gás metano? O gás metano, amigos, ele é muito encontrado nos lixões, nas fossas, tá? O que é que você tem aqui? Ele é combustível, cuidado com o gás metano. Verificou-se que volumes iguais dos gases X e metano, nas mesmas condições de pressão e temperatura, pesaram respectivamente. Olha aqui, ó. O gás X, 0,88 gramas, considerando o mesmo volume, tá? E o CH4, 0,32 gramas. Aí ele diz, considere os seguintes dados. Aí ele deu para nós aqui, nitrogênio
14 gramas por mol. Ele nos deu o oxigênio, 16 gramas por mol. Normalmente a gente encontra isso aonde? Na tabela periódica que apresenta para você o número atômico e o número de massa. E deu também o carbono, 12 gramas por mol. Amigos, eu confesso a você que esse tipo de exercício eu nem costumo chamar de química, eu chamo isso aqui de matemática básica. Sabe por quê? Porque você faz isso aqui baseado em matemática. Quer ver? Olha só, olha a nossa solução aqui. Vamos pensar juntos. O nosso amigo X tem quanto de massa? Na amostra considerada com o mesmo volume? 0,88. E o CH4 tem quanto? Tem 0,32. Veja o que eu vou fazer. Presta atenção. Eu vou eliminar essas vírgulas. Tem duas casas aqui, duas, ó. 88 gramas, 32 gramas. Não tem nada de excepcional aqui. Agora, preste atenção no que eu vou fazer com o metano. Como eu conheço o mol, a massa molar dessa estrutura, eu vou aqui nos dados oferecidos e faço, ó, carbono 12 mais 1 vezes 4. Vai dar quanto? 16 gramas. Ó, um mol do CH4 tem 16 gramas. Um mol do CH4 tem 16 gramas. Quanto nós temos ali? Temos 32. Então, o que é que você vai fazer? Raciocínio. 88 gramas está para 32. Lembre-se, isso aqui é o do gás X, isso aqui é o do CH4. 16 gramas vai estar para quem? Vai estar para X. De 32 para 16, é fácil perceber que isso aqui foi dividido por 2. Então, quanto é que vai ser meu X? 44 gramas por mol. Isso aqui de quem é? Do gás X. O gás X é composto de quem? Vanks, o gás X é composto de nitrogênio e oxigênio. Então, raciocine aqui comigo. Olha a conclusão. O gás X é composto de nitrogênio e oxigênio. O que a gente tem que descobrir é quantos são. O oxigênio é quanto? 16. O nitrogênio é quanto? 14. 14 com 16 dá quanto? Dá 30. Se você colocar mais um oxigênio aqui, 30 com 16 vai dar 46. Se você colocar mais um nitrogênio, 30 com 14 vai dar 44. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vezes 2, ó. Porque quando eu fizer isso, 2 vezes 14 dá 28. Somado com 16, isso aqui vai me dar 44. Conclusão. O nosso amiguinho aqui tem fórmula N2O. E eu marcaria na resposta certa, na sua apostila, a letra B. Com isso, nós encerramos essa sequência de exercícios de sua apostila, a página número 50 e 51 das atividades propostas. Eu deixo aqui um pedido. Refaça essas questões. Assista novamente a aula. Vamos fixando os conteúdos. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato comigo. Pode fazê-la agora, pode fazê-la em nossos canais de comunicação. Tá bom?